Pois, aproveitando, né, o momento, já estamos aqui na frente, vamos estar estudando um pouco, né, da Palavra de Deus. Temos, né, com esse propósito de aprender um pouco com as mulheres, né, que a Palavra de Deus ela destaca para nós. E entendermos, né, da importância delas para o reino de Deus e para a vontade de Deus. Na semana passada foi o irmão Valério, né, falando sobre Sara. Isso. O irmão Valério falando a respeito de Sara, né, ele é a esposa de Abraão, de onde que da promessa que Deus, né, faz a Abraão, né, envolve também Sara ali. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a vida de Priscila. Quantos irmãos aqui já ouviram falar? Sabiam de Priscila? É um personagem bíblico, né? Os irmãos estão sabendo, estão cientes. Às vezes porque é interessante, tem um livro, né, que eu estava até lendo, e eu faço até uma sugestão para os irmãos. Um livro falando a respeito sobre, já comentei aqui, né, sobre o Deus que destrói sonhos, e em algum momento ele até comenta a respeito das pessoas que procuram muito os holofotes, procuram muito se destacar, né, e ele nos convida a fazer um exercício de ler o finalzinho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, e nós iremos observar quantas pessoas essenciais para o ministério e para o evangelho que muitas das vezes nós nem lembramos, porque às vezes são poucos citados, mas que fazem parte deste ministério tão magnífico. E a história de Priscila, né, ela vem sempre acompanhada do seu esposo, de Áquila, e nós observamos a inserção deles quando nós abrimos lá em Atos capítulo 18. Nós vamos estar lendo, usar como nosso texto base, para a gente entender um pouco mais sobre a história de Priscila e Áquila, em Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 18 em diante. Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 18 em diante. Que diz assim a palavra de Deus. Paulo, ele ainda ficou muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir-se, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia. Foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Versículo 24. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, e ele era poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Então a gente observa, o que nós observamos a respeito, né? A gente começou a ler no versículo 18, mas a história de Áquila e Priscila, ele entra no começo do capítulo 18, né? Quando Paulo ele deixa Atenas, a história de Paulo e Atenas, né? Creio que é bastante conhecida, né, pelos irmãos, quando Paulo chega ali naquele aerópago ali, vê aquele monte de esculturas
de imagens ali, né? Porque os gregos, né, eles tinham vários deuses, né? Quem vê os filmes aí, vê os deus da guerra, né, a deusa da sabedoria e por aí vai. Atenas, por exemplo, era a deusa da sabedoria. Então ali tinha um templo, né, com vários deuses, onde Paulo chega e fala o Deus desconhecido e começa a pregar Jesus Cristo ali em Atenas. Então logo depois disso, Paulo ele deixa Atenas e ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, que ele se encontra com este casal. Ele se encontra com Áquila e Priscila. Isso está lá no versículo 2. Né, Áquila, natural de Ponto, um judeu, né? Áquila era judeu, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila. Eles foram para Corinto porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Então, por um decreto do governador Cláudio na época, todos os judeus tinham que abandonar Roma. E como Áquila, provavelmente Priscila também, aqui nós não vemos a origem de Priscila, mas muito provavelmente Priscila também era judia. Como Áquila e Priscila, né, eram judeus, então eles saíram de Roma e se encontraram com Paulo ali em Corinto. E ali Paulo, né, tendo conhecido eles começaram a se ajudar. Áquila e Priscila tinham o mesmo trabalho de Paulo. Né, os irmãos lembram qual é o trabalho de Paulo? Isso aí. O trabalho de Paulo era fazer tendas. Então, às vezes, nós achamos que Paulo só vivia andando e pregando, mas Paulo ele também trabalhava. E o seu trabalho era fazedor de tendas. Áquila e Priscila também tinham esse ofício. Então, os dois trabalhavam junto com Paulo. A palavra de Deus fala a respeito disso. Né? Então, Paulo começou a morar com Áquila e Priscila ali em Corinto e fazendo tendas. Então, a partir daí, até o versículo 4, dá uma pausa a respeito de Áquila e Priscila para falar o que Paulo fez ali em Corinto. Aí fala um pouco ali de Corinto e tudo mais, fala a respeito de Galho, procônsul da Acaia e por aí vai, até chegar no final, quando Paulo decide sair de Corinto. E quando ele decide sair de Corinto, ele vai e chama Priscila e Áquila para ir juntamente com ele. E aí foi o texto que nós lemos. Então Paulo chama Priscila e Áquila para poder sair, né, viajar juntamente com ele até eles chegarem em Éfeso. Em Éfeso, Paulo não fica muito tempo. Paulo fala um pouco na sinagoga, né, as pessoas até queriam que ele ficasse, falaram assim, não, por favor, fique conosco. Mas Paulo fala assim, não, deixa que na outra vez eu vou retornar e fico mais tempo com vocês. Então Paulo ele simplesmente não fica em Éfeso, mas ele deixa Priscila e Áquila ali na cidade de Éfeso. Isso a gente observa aí até o versículo 18 e 19. Aí depois fala um pouco de novo de Paulo. Paulo depois vai embora, vai seguindo para Antioquia, vai passando pelas regiões da Galácia e Frígia. Aí depois retomamos o versículo 24 até o versículo 28, novamente sobre a ação de Priscila e Áquila. Quando um homem chamado Apolo, né, que ele era um judeu muito eloquente, ele tinha uma desenvoltura no falar, ele falava muito bem, ele tinha um conhecimento da escritura absurdo, só que ele só conhecia a mensagem por meio de João, por meio do batismo de João. Mas mesmo assim ele conseguia mostrar que Jesus era o Cristo. Tamanho o seu conhecimento das escrituras, tamanho a eloquência que ele tinha. Só que ele não estava ainda, podemos dizer, completo, né? Ele estava sabendo somente uma parte. Então a gente observa de que Priscila e Áquila, quando encontram com Apolo e observam que ele tinha esse conhecimento, chega com ele e fala, vem cá que nós vamos te ensinar melhor. Nós vamos te ensinar completamente. Então Priscila e Áquila são responsáveis para ensinar Apolo a respeito da mensagem de Deus e da mensagem do Evangelho. E o que nós observamos a seguir é como que Apolo ele foi importantíssimo para a obra de Deus. Não sei se os irmãos lembram, né? Tanto que numa das cartas de Paulo, se não me engano, acho que era para Coríntios, né? Que estava havendo uma confusão danada, e falou assim, uns falam, eu sou de Paulo, outros falam, eu sou de Apolo. Às vezes, nós não temos todas as descrições de todos os atos, né? Aqui que Lucas ele escreveu, mas conseguimos entender
de que este homem, Apolo, ele foi de grande importância para o ministério e para o evangelho. E é interessante quando nós olhamos então para a figura desta mulher, Priscila. É interessantíssimo quando nós olhamos e observamos de que o papel da mulher na igreja primitiva não era um papel passivo. Muitos, às vezes, até mesmo se enganam em relação a isso. É claro que, na maioria dos casos, quando nós vamos lendo, né, principalmente porque o livro de Atos, né, o nome do livro, né, é Atos dos Apóstolos. Até porque Lucas focou mais nas ações dos apóstolos. Até porque os apóstolos foram aqueles nomeados para fazer a instituição da igreja aqui na terra. Então a palavra de Deus, ela acaba dando um foco maior nos ensinos dos apóstolos. Mas só que às vezes as pessoas acabam ignorando ou até mesmo esquecendo do papel ativo feminino na igreja ali no passado. Porque quando nós olhamos para a vida de Priscila, com todo o texto, quando fala sobre o ministério de Paulo, nós não vemos em momento algum falando somente de Paulo. Nós não vemos em momento algum, às vezes, falando só Paulo e Áquila, e Priscila somente acompanhava. Mas nós vemos de Paulo, Priscila e Áquila atuantes no ministério. Podemos dizer de que a voz feminina era ativa no ministério do Evangelho. E às vezes, se nós pararmos para poder olhar diversos outros exemplos, mais na frente eu irei estar destacando, há inúmeros outros exemplos da voz feminina atuante na proclamação do Evangelho de Deus. O Dr. William Craig, ele é um filósofo e um grande apologeta. Apologeta, quem é as pessoas que se dedicam a trabalhar em debates. Aqui no Brasil, eu acho, não sei, a nossa cultura, às vezes, ela não é propensa para debates. Nós não vemos isso em escolas. Mas muitas das vezes, né, até mesmo fora, as pessoas procuram promover debates. Tanto que às vezes nós sempre tratamos debates como algo negativo. Ah, debate, ficar debatendo, uma coisa chata. Não, não é, gente. Debate é quando nós temos ideias, às vezes divergentes, e cada um podendo expor de forma civilizada. Então, quando nós falamos de um apologeta é aquele que procura sempre defender a fé cristã, defender a sua fé em debates, né, em textos escritos e tudo mais. E o Dr. William Craig, ele se utiliza até mesmo da voz feminina como um dos argumentos para a veracidade da ressurreição de Cristo. E vou convidar os irmãos para nós pensarmos um pouco sobre isso também. Se a gente parar para pensar, vamos supor, irmãos, que se fosse mentira, vamos imaginar ali os apóstolos tentando bolar uma mentira. O que vocês acham que é mais provável? Se alguém está inventando uma mentira, eles têm que se juntar, combinar uma história que vá convencer as pessoas. Não é esse o objetivo? Será de que se fosse lá no passado, aonde muitas das vezes as mulheres não tinham voz, ou às vezes a voz das mulheres não eram reconhecidas, se fosse para inventar uma mentira, se fosse para inventar uma mentira, faria sentido eles colocarem como as mulheres as primeiras a anunciar que Jesus Cristo ressuscitou? Só se os discípulos tivessem uma visão muito além da compreensão humana. Se fosse para inventar uma história dessa, tinha que ser alguém com uma compreensão muito além, assim, para assim, não, nós vamos conseguir convencer todo mundo contando essa história, e a história que nós vamos contar é que as primeiras pessoas a testemunharem a ressurreição de Cristo foram as mulheres, e elas que vieram e anunciaram para todo mundo. Naquela sociedade lá no passado, não faz sentido. Não faz sentido. Não faria sentido alguém inventar uma mentira contando algo que para as pessoas não seriam valorizado.
Não faz sentido. O mentiroso procura sempre contar aquilo que as pessoas vão acreditar. Então, até mesmo a voz feminina foi a primeira a anunciar para os discípulos de que Cristo havia ressuscitado. E Priscila, ela se destaca aqui também como alguém ativa e atuante no ministério. Então, quem era Priscila, nós já comentamos, a esposa de Áquila, judeu exilado de Roma, trabalhava na fabricação de tendas, a mesma profissão de Paulo. E sabe, irmãos, não sei se vocês também repararam, mas até mesmo a ordem dos nomes apresentados na Bíblia é diferente. Não é comum, nunca, o nome de um casal, o nome da mulher ser mencionado e escrito antes. João Valério estudando lá, sobre Abraão e Sara, dificilmente nós vamos ver lá no escrito falando sobre Sara e Abraão. É sempre Abraão e Sara. Não podemos, a Bíblia ela não esclarece, ela não coloca detalhes a respeito disso, mas alguns nomes da teologia, podemos citar o próprio Augusto Nicodemos, o próprio Saião, eles também pensam, acreditam nessa forma, de que muito provavelmente, talvez Priscila tivesse até uma ação maior no ministério, mais ativa no ministério, do que próprio Áquila. E é por isso que o nome ele aparece até invertido. Em vez de ser Áquila e Priscila, nós vemos sempre citando Priscila e Áquila. Então Paulo estava sempre acompanhado de Priscila e Áquila. Então é interessante porque quando nós observamos aqui a ação de uma ministra da palavra de Deus, de alguém que tinha atuante na parte do evangelho, ele simplesmente, juntamente com seu esposo, quando eles encontram com Apolo, eles também fazem um papel de ensino. Ensinando o homem que já era eloquente e poderoso nas Escrituras, como nós observamos no versículo 24. Mas ainda assim, que necessitava de um pouco mais de ensino. E aqui nós vemos a ação de Priscila e Áquila, de Áquila e Priscila, instruindo Apolo. E aí a gente pode observar, quando a gente vê o versículo 27 e o versículo 28, o impacto que isso gerou. O impacto de que um ensino ali por Priscila e Áquila, para aquele homem, para aquele pregador da palavra de Deus, ele pôde causar para toda a igreja. Para toda a igreja. E nós observamos, quando nós olhamos para esse exemplo desta vida de Priscila, é algo que nos faz refletir um pouco também para a nossa realidade. É algo que nos faz refletir para a nossa vida. O que nós podemos olhar para isso aqui e entender um pouco mais. Com o próprio apóstolo Paulo, ele vem colocando nessa nova vida, já não há mais essa distinção. Mas o quão importante, o quão muitas das vezes é ignorado, ou muitas das vezes menosprezado, da influência da ministração de que as mulheres também podem fazer. Quanto muitas das vezes o talento, o dom, ele acaba sendo reprimido, muitas das vezes acaba sendo deixado de lado, enquanto muitas vidas também poderiam ser edificadas, sendo atuantes juntos deste ministério. É claro que nós não teríamos tempo para estudar mais a fundo a respeito de alguns textos, que abordam
sobre isso, que muitos às vezes usam de forma de um entendimento ou uma interpretação equivocada, às vezes até mesmo esquecendo do contexto. É claro que nós não estamos falando sobre cargos de liderança, mas nós estamos falando a respeito sobre ministério da palavra. Porque até mesmo, né, os mestres, os evangelistas, têm que estar debaixo, submissos à liderança da igreja. Às vezes esquecemos disso também. Esquecemos de que aqueles responsáveis para poder estar ministrando a palavra, poder estar trazendo o ensino, para poder estar trazendo a ministração do evangelho, precisam estar debaixo da liderança da igreja. Então, quando nós observamos a vida de Priscila e de Áquila, é algo que nos convida a refletir um pouco mais e também nos convida a incentivar a cada um de nós para poder estarmos trabalhando cada vez mais, de exercermos os dons no qual Jesus, nosso Senhor, eles têm distribuído para cada um de nós. E nós observamos quando Paulo ele cita, né, a respeito deles lá em Romanos, capítulo 16, no versículo 3. Romanos 16, Paulo vai finalizando a sua carta, aí fica aquela sugestão, leem toda a carta de Paulo, todo o capítulo 16 de Paulo, e vamos observar quantas pessoas importantes para o ministério do Evangelho. Ele vem falando: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, olha que interessante que ele fala, não somente eu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aí ele continua falando a respeito de outros, meu querido Epeneto, o primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia, mas vamos parar por aqui. Mas olha só o impacto que é a vida deste casal dedicado ao ministério da palavra de Deus. E é interessante de que este impacto não está atrelado somente a Áquila, mas está atrelado também à voz feminina de Priscila. Uma mulher dedicada à palavra de Deus, uma mulher dedicada ao ministério da palavra de Deus, uma mulher também dedicada a ensinar, como ela fez juntamente com seu marido, ensinando Apolo, uma mulher que, a partir da sua ação juntamente com seu esposo, trouxeram frutos imensos, que às vezes nós não conseguimos dimensionar para a igreja primitiva por meio da palavra de Deus. E nós podemos citar, vamos somente estar citando outras mulheres que também exerceram ministério, né, no Novo Testamento, né, no próprio capítulo 16, logo um pouquinho antes, nós observamos quando fala sobre Febe, né, em algumas traduções colocado como até mesmo diaconisa, né, porque o nome que traz para servo ou serva ou diácono é o mesmo no grego. A escrita é a mesma, é diáconos. E aqui a mesma palavra, né, que se usa para descrever os diáconos também é usado para descrever Febe, né? E algumas traduções até colocam como diaconisa na igreja de Cencreia. Nós observamos ela sobre isso. Alguém que auxiliou, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, ele finaliza no versículo 2. Nós observamos também até mesmo as filhas de Filipe, né, profetisas, né, que são citadas em Atos, no capítulo 21, no versículo 8 e versículo 9. Entendemos, né, que a respeito da profecia é simplesmente anunciar algo que vem de Deus, anunciar a palavra de Deus, né? Até mesmo muitos entendem que o dom de profecia é somente o dom de pregar a palavra. E aqui nós observamos sobre as filhas de Filipe, sendo citadas como profetisas ali em Atos 21. No versículo aí no capítulo 16, nós observamos Júnia, no versículo 7, né, colocando como ela até sendo notável entre os apóstolos. Quando eles saúdem Adrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão,
né, no qual têm sido até bem notáveis entre os apóstolos. Depois, lá no versículo 6, no versículo 12, nós falamos sobre Maria, Trífena, Trifosa, Pérside, mulheres trabalhadoras no Evangelho, que Paulo ali também cita, né, as quais trabalham no Senhor, as quais também muito trabalhou no Senhor. Então, pessoas, no meio de tantos outros nomes, é claro que nós estamos aqui neste mês destacando a respeito das mulheres importantes na palavra de Deus, mas no meio de tantos outros nomes, é importante neste mês olharmos para essas mulheres e perceberem o quanto que o ministério delas foi importante para a divulgação do Evangelho, para o fortalecimento da igreja. E que hoje nós podemos dizer que colhemos os frutos por causa deste ministério, que para a sociedade na época seria algo diferente, seria algo não muito aceitável, mas que Deus tem usado, desde lá no passado e até hoje, para a edificação da igreja de Deus. Então, meus irmãos, quando olhamos para a vida, é claro que nós citamos vários outros nomes, mas a nossa reflexão para hoje é olharmos para a vida de Priscila e observar como Deus sempre usou também as mulheres para proclamar o Evangelho. Isso é algo que precisa ser dito. E muitas das vezes, numa tradição que nós adquirimos, nós precisamos lembrar de que Deus também sempre usou a voz feminina para proclamar o Evangelho. Então, o que nós precisamos incentivar cada vez mais também, né, a todos nós estarmos buscando os nossos dons para a edificação da igreja, podermos entender o quanto que nós podemos também sermos edificados uns com os outros, que talvez possamos estudar um pouco mais a fundo a respeito dos textos que meio que geram alguma certa polêmica. Podemos tirar um momento também para estudarmos isso melhor, mas hoje gostaríamos de focar a respeito dessas vidas de que a palavra de Deus ela nos mostra. Exemplos que não são somente para as mulheres, mas para todos nós. Exemplos também que nos trazem a dedicação, a disposição, o cuidado de estar trabalhando no ministério, na proclamação do Evangelho, e que tem impactado nas nossas vidas até hoje. E meus irmãos, aproveitando este grande exemplo que nós temos, que possamos também observar o poder de transformação da palavra. Como que a palavra transforma? A exemplo de Apolo, que mesmo tendo um grande conhecimento da palavra de Deus, mas ao ser melhor instruído ali por aquele casal, o quanto que foi transformadora. O Evangelho ele tem um poder de transformar. O Evangelho ele tem um poder de nos fortalecer em Deus. O Evangelho ele tem um poder de fazer a nossa vida, de onde a gente às vezes não espera de que vá fazer algo, mas de transformar de uma maneira de que, como Paulo ele fala, né, que os nossos olhos, nem a nossa mente consegue pensar ou sequer imaginar. O Evangelho tem esse poder. A palavra de Deus tem este poder. E que nós possamos olhar para esses exemplos do passado e entender de que a palavra de Deus tem um poder imenso de nos transformar, de que a palavra de Deus tem um poder imenso de usar cada um de nós, sem distinção, de que a palavra de Deus tem um poder imenso de nos capacitar para a mensagem dele, de que a palavra de Deus tem um poder imenso e principalmente para cada um de nós, de nos salvar. Que
que possamos olhar para o passado, como o autor aos Hebreus escreve na sua carta, começando o capítulo 12, quando ele termina de falar sobre tantos heróis da fé, no capítulo 11, mas ele começa o capítulo 12, olha, entendendo que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então vamos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha a nossa caminhada. Temos tão grande nuvem de testemunhas, de grandes homens, de grandes mulheres, nos mostrando o caminho certo a viver. Que possamos desembaraçar de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, de tudo aquilo que nos atrapalha de chegar a Cristo, de tudo aquilo que nos atrapalha de chegar à verdadeira mensagem que mais importa para a sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. E que estes homens e essas mulheres possam ser de grande lição, de grande exemplo para cada um de nós, para a nossa vida e para a nossa transformação. Que a vida de Priscila, às vezes pouco citada na palavra de Deus, seja também um grande exemplo e incentivo, não somente para as mulheres, mas também para nós, os homens também, entendendo de que o nosso ministério, de cada um de nós, o ministério das mulheres, o ministério dos homens, os ministérios da Igreja de Cristo, tem um poder imenso de transformação, como foi lá no passado. E que nós, utilizando deste ministério que Deus tem colocado nas mãos de cada um de nós, possamos ser também a transformação para essa sociedade, para tudo aquilo que nos cerca, para as pessoas também que nos cercam. E onde quer que estivermos, possamos estar sendo agentes de transformação, tão somente por estarmos desempenhando nosso papel, nosso ministério, aonde quer que estivermos. Deus assim nos abençoe. Amém.